Bom, pessoal, antes de iniciar aqui o conteúdo sobre valores de seno e cosseno de graus, né, de arcos maiores que 90 graus, a gente tem que relembrar aqui o conceito das relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Então, ó, seno de alfa, por exemplo, né, vamos imaginar que aqui é um triângulo retângulo, aí o ângulo aqui é o alfa, né, o ângulo em questão, e aí eu quero calcular o seno desse ângulo. Então a gente tem que relembrar esse conceitozinho aqui, cateto oposto sobre hipotenusa, certo? E o cosseno desse ângulo, cateto adjacente sobre hipotenusa, certo? Então você tem que relembrar esse conceito. Quando a gente pega esse triângulo aqui, por exemplo, esse valor angular aqui, e traz aqui para o ciclo trigonométrico, certo? Vamos imaginar que esse ângulo agora é um ângulo de 30 graus. E aí, como é que se define aqui o seno de 30 graus em um ciclo trigonométrico unitário, ou seja, o raio é 1, né? O raio aqui é 1, certo? Por isso que a gente chama de ciclo unitário. Então, como é que se define aqui o seno, primeiramente, do ângulo de 30 graus? Então, observe o seguinte, né? Se você traçar aqui o raio dessa circunferência até o valor 30, né, angular aqui, você percebe que se você traçar um outro segmento de reta aqui, cortando aqui o eixo, né, perpendicular aqui o eixo dos cossenos, você vai se deparar com um triângulo retângulo parecido com esse, certo? Então, se você projetar esse eixo, esse segmento de reta, esse lado aqui que a gente chama de cateto oposto, né, sobre esse eixo de seno, você vai perceber que essa projeção vai tocar mais ou menos aqui, ó, certo? Se você, é como se você pegasse uma lanterna e focasse aqui essa projeção desse lado aqui, né, desse cateto, que a gente chama de cateto oposto ao ângulo, vai ser mais ou menos essa medida aqui, ó, certo? E aí você deve perceber o seguinte, cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa, cateto oposto sobre a hipotenusa, é a relação trigonométrica igual a seno, certo? Então, esse eixo aqui, ele vai ser o eixo do seno, certo? Tanto para cima ó, quanto para baixo, tanto positivo quanto negativo aqui, certo? E o cosseno? Bom, o cosseno do mesmo jeito, só que a projeção vai ser feita nesse eixo aqui, ó. É como se você tivesse a lanterna aqui, focasse e aí a sombra, né, essa projeção viesse para cá, ó. E aí a gente chama isso de eixo dos cossenos, certo? Então, da mesma forma, cateto oposto sobre hipotenusa, seno, e aí cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno, ó. Certo? Então, o seno ele vai se projetar o cosseno vai se projetar nesse eixo, né, o eixo do x, e o seno vai se projetar no eixo do y. Ok? Então você percebe como o ciclo trigonométrico ele é igual a 1, né? O raio é igual a 1. Você percebe que se você pegar esse ângulo de 30 aqui e percorrer esse arco, né, que ele pode percorrer a circunferência inteira, se você percorrer esse arco, né, aqui, ó, você percebe que os valores vão se alterando, ó. Vamos imaginar que você parou aqui no 45, né? Então você vai perceber que os valores tanto do seno quanto do cosseno vão alterar, ó. Nesse formato aqui agora, né, o cosseno de 45 ficou veio apenas até aqui, ó. E o seno, né, de 45 se prolongou, certo? Então essa movimentação aqui, ó, no ciclo trigonométrico, né, ela vai alterar o valor do seno e do cosseno. Então imagine o seguinte, se você trouxe esse eixo, esse ângulo até aqui o 90, né? O seno vai se prolongar até o 90. E vocês lembram quanto é que vale o valor do raio desse ciclo? Vale 1. Ou seja, nesse sentido, né, o valor do seno de 90 é equivale a 1, né, porque ele percorreu o raio inteiro.
Da mesma forma, se o ângulo veio até 90, você percebe que o cosseno desse ângulo, né, do 90, veio até o zero. Ou seja, o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é zero, certo? Então você percebe que nessa movimentação aqui, ó, o seno vai aumentando e diminuindo e o cosseno também, tá bom? Então eu quero que vocês primeiro compreendam isso aqui. Vamos imaginar aqui um outro valor. Vamos voltando aqui, ó, fazendo a continuação. Vamos pegar aqui o seno de 45 novamente, ó, que ele é simétrico, né? Então vamos percorrer aqui, vamos pegar aqui o seno de 45. Seno de 45. Nesse lado aqui vai ser o que? 135, né? Que é o equivalente a 45. E aí você percebe que o seno já diminuiu de novo, ó. Então ele ficou com o mesmo valor do seno de 45. E o cosseno, o mesmo valor de 45 aqui, ó. Certo? Então você percebe que essa movimentação aqui ao redor do círculo trigonométrico vai fazendo com que o seno aumente, diminui e o cosseno também, né? Podendo chegar até 1 e 0, né? Até 1 e 0 e aqui também até 1 e 0, certo? Então, a primeira parte é que vocês compreendam essa ideia aqui de seno, né? E de cosseno, ok?